Fala, galerinha esperta do sexto ano. Eu sou o professor Wilson, de Língua Portuguesa, e esta é a aula número 101 de Língua Portuguesa do sexto ano, ok? Então vamos trabalhar hoje com o gênero tela. Mas antes de trabalharmos o nosso conteúdo especificamente, vamos a alguns recadinhos bem importantes para você. Então lembre de fazer a atividade programada para hoje no Classroom, ok? E também aqueles alunos que não têm acesso, lembrem de sempre estar buscando as suas atividades no seu colégio. E também eu gostaria de pedir para que você interaja, participe com o seu professor da sua escola, caso existam aquelas videoaulas, né, programadas no Meet, enfim. Participe e esteja sempre tirando suas dúvidas com o seu professor, tá bom? Então eu gostaria agora que você observasse os conteúdos que nós vamos trabalhar na aula de hoje, ok? Então aqui, ó, nós temos alguns objetivos bem importantes para ser trabalhado hoje. Um deles, nós vamos fazer a leitura de uma tela. O que é essa tela? É uma pintura, certo? É uma obra de arte, mas ela se configura também como um gênero textual. Bem importante que você saiba disso, ok? Nós vamos realizar inferências, tá? O que é inferências? Nós vamos interpretar os dados, as informações presentes nessa tela e observar o que o pintor, o que o artista quis nos passar, né, de informações sobre o conteúdo. E nós vamos também reconhecer as características desse gênero, tá bom? Então, lembrando, é um gênero textual, não é apenas uma imagem isoladamente. Então, é um texto não verbal, ok? Então, vamos seguir. Nosso conteúdo, então, é o gênero tela. E as características que nós vamos observar são referentes à construção, à elaboração deste gênero tela, tá bom? Então vamos observar aqui, eu trouxe uma tela para a gente fazer a leitura, né? Queria convidar vocês a realizarem essa leitura comigo, tá bom? Então vamos à leitura de uma tela, ok? Então observe aqui comigo. Então, nós temos aqui a tela Retirantes, do Di Farias. Então, Di Farias é o artista, o criador dessa tela. Então, eu gostaria que você observasse todos os detalhes que compõem essa tela, né? Desde a imagem do fundo, né? As pessoas que estão presentes, o animalzinho aqui, o cachorro presente, né? O que eles estão carregando, o que eles estão fazendo exatamente, né? Para onde eles estão indo, provavelmente, qual é a paisagem, né? Está dia, está noite, né? Então, observe sempre esses detalhes todos. Nós temos aqui, parece uma ideia de estar saindo para fora, né, da tela aqui, ó. Olha que interessante, né? Então, temos uma moldura, uma espécie de moldura, e os personagens estão aqui saindo para fora dessa tela. Então, olha que legal, olha que interessante essa tela. Quantas pessoas nós temos, né? Então, reparem que nós temos aqui o cachorro, nós temos ali provavelmente o pai, né? Uma família ali com o pai, a mãe. Repare aqui que tem uma criança no colo da mãe, né? Tá bem sensível, bem difícil de ver, mas ele é uma criança, um bebê, provavelmente, que está ali no colo da mãe, ok? E ali nós temos atrás, provavelmente, uma filha maior e um filho que também carregam ali roupas, objetos e estão em deslocamento, tá bom? Então, é muito importante, quando nós observarmos a tela, que nós notemos todos os detalhes, a riqueza de detalhes, as cores, os contornos, quais são os prováveis objetivos, as prováveis intencionalidades deste autor ao criar, ao usar aquelas cores, né? Então veja que há um colorido, há um espaço assim, né, de relato muito importante sobre o que nós podemos observar. Então repare aqui comigo. Agora a gente vai fazer algumas leituras dessa tela, tá? Então nós vamos ver passo a passo o que está presente nessa tela aqui. Mas antes eu gostaria de
perguntar a respeito da palavra retirantes, que dá o título a esta tela. Então, o que será que significa retirantes? Então, nós temos aqui uma definição, tá, do dicionário a respeito do que significa retirantes. Então, dois significados. O primeiro, que se retira ou se retira, né? Que retira ou se retira. E o dois, que ou quem se retira de uma região para outra em busca de melhores condições. No caso, é considerado emigrante. Então, seria esse sentido número 2 aqui, que eu coloquei aqui em vermelhinho, que seria o sentido aplicado a esta tela. Então, provavelmente são pessoas que estão ali saindo da sua cidade em busca de melhores condições de vida, buscando trabalho, buscando alimento, enfim, melhores condições, porque a região, que nós já vamos falar sobre essa região em que a tela é retratada, é uma região de seca, de pobreza, enfim, de poucas oportunidades. Então, essas pessoas saíram provavelmente em busca de uma melhoria, de uma melhor condição de vida, tá? Então, eu gostaria que você prestasse atenção num conceito bem importante. Como que nós vamos interpretar essa tela? A interpretação da tela, ela passa pela observação das imagens, tá bom? O que que nós vamos observar nas imagens, precisamente? As cores, a luminosidade, né? Questão da luz, está claro, está escuro. As sombras, há uma sombra? Não. Há um contorno ou vários contornos, o que eles representam, tá? A presença de pessoas ou de fisionomias, né, retratadas, utilização de animais, há animais presentes, há objetos, quais são esses objetos? Então, tudo tem uma representatividade ali dentro desse conteúdo, dentro dessa tela, tá bom? E outro fator bastante importante que eu gostaria que você observasse é que para compreender nós temos que prestar atenção, tá bom? Nos elementos todos e também realizar uma análise. O que será que aquilo ali quer dizer? Não está ali por acaso. Tudo aquilo ali tem um motivo, tá bom? Para estar ali, não é algo jogado ali no quadro. Ah, o pintor achou bonito e colocou ali. Não, tem um objetivo, tá bom? Agora, gostaria que você observasse comigo a leitura dessa tela, tá bom? Então, nós vamos realizar aqui a leitura do aspecto dos personagens presentes. Que personagens estão presentes? Eu já comentei um pouquinho, mas eu gostaria que você observasse detalhadamente aqui comigo, tá bom? Então, observe aqui, ó. Nós temos uma família, provavelmente, tá bom? Formada por quem? Um pai, uma mãe e 3 filhos, tá? Quem são esses 3 filhos? Como eu já disse, o menino, a criança do colo, né, da mulher, uma menina e também um outro filho que está mais atrás, tá bom? E além disso, nós temos a companhia de um animalzinho de estimação aqui, um cachorro que vai junto com a família. Então, legal, né? Bem importante, né, levar o animalzinho, não abandonar, né? Porque é uma pena que ainda existam pessoas que abandonam seus animais de estimação, né? Em relação ao que eles estão fazendo, o que será que eles estão fazendo nesta caminhada, neste deslocamento, tá? Então, eles se deslocam a pé, tá? Para onde? Debaixo de sol, o que é percebido pelas sombras. Então, nós vemos aqui que há um contorno, há sombras aqui das pessoas. Então, um sol muito forte, próprio daquela região, um calor imenso, certo? Outra coisa, elas se direcionam para fora do quadro, perceba, né? Então, está saindo, né? Há um direcionamento de estar saindo do lugar, saindo daquela moldura, saindo para fora. Então, isso dá a ideia de que eles estão indo em busca de algo novo, né? Eles estão deixando a terra natal, onde eles nasceram ou onde eles moram, tá bom? Então, bem legal, bem importante observar todos esses detalhamentos. Outra coisa, o que será que esse deslocamento ele representa de fato? Tá? O que será que aquela questão de estar saindo para fora do quadro representa? O que será que isso quer dizer? Tá? O deslocamento ele é percebido ao observar o cão, né? Nós temos o cãozinho
e o pé do pai, do homem aqui provavelmente, ele está saindo, ele está se deslocando. Então nós conseguimos observar esse deslocamento justamente por esses detalhes aqui do cãozinho e do pé, um dos pés para fora do quadro, dessa moldura. Então é bem legal, bem interessante também esse quesito. E quanto à paisagem, eu gostaria que você observasse aqui. O que nós temos? Uma estrada. Que estrada é essa? É uma estrada de terra, uma vegetação não muito alta, né? Uma vegetação rasteira. Nós temos algumas montanhas ao fundo, observem ali, bem sensível, nós temos ali. O céu, ele está bem azul, um sol forte, tá? A claridade, bastante claridade. E essas sombras, elas permitem, né, imaginar, embora nós não consigamos observar o sol, que está muito sol, né? Está forte esse sol. Então, todo esse detalhamento é bem importante e tudo tem uma significação. Tudo tem um porquê dentro dessa tela, tá? Então, agora eu gostaria que você prestasse atenção na atividade 1 que o professor está propondo para você. O que eu quero perguntar para você aqui? Eu quero saber quais são os elementos que estão estáticos. O que é estático, professor? Aqueles que estão parados, que não se movimentam ou não dão ideia de movimento. E também eu gostaria de saber aqueles elementos que dão movimentação, tá? Então, repare, analise o quadro novamente, observe bem os detalhes. E aí eu vou dar um tempinho e na sequência nós voltamos para saber quais são esses elementos, certo? Ok, pessoal, estamos de volta. Então, vamos conferir qual é esta resposta, tá bom? Então, quais são os elementos que dão ideia de movimento e quais estão estáticos, parados? Então, vamos conferir aqui comigo. Então, esses elementos, tá, parados, estáticos, são aqueles que compõem a paisagem. Então, observe ali, nós temos ali elementos da montanha, por exemplo, nós temos a vegetação, tá? Esses elementos aqui, tanto aqueles que estão à frente, a própria moldura, eles dão essa ideia de estarem parados, estáticos.
E quais elementos que dão ideia de deslocamento? Justamente as pessoas, aquelas pessoas e o próprio animalzinho ali que estão se movimentando, estão gerando ali, produzindo sombras, ok? Então, bem importante essa observação. Então, o que nós temos que observar? Tudo produz sentido dentro da linguagem, dentro da língua portuguesa. Então, nós temos que interpretar esses dados, essas informações. Isso vai depender, claro, das leituras e da vivência do aluno ou do adulto que estiver analisando. Então, é bem diferente. Um adulto ele pode perceber mais detalhes ou até mesmo uma criança pode perceber alguns detalhes que o adulto não perceba. Então, isso é fundamental quando a gente está trabalhando esse gênero, principalmente esse gênero não verbal, que é o caso da tela, tá bom? Então, eu quero que você perceba o que é esse gênero, tá? A tela é considerada um gênero textual. Por quê? Porque existem nela propósitos comunicativos, tem uma intencionalidade, ou várias, diversas intencionalidades, tá bom? Então, através da arte, tá? É uma arte, a tela é uma arte, assim como a literatura também é. Nós conseguimos perceber que o artista, ele comunica um fato, e ele provoca o leitor, observador, a refletir sobre esse tema abordado. E também ele provoca este observador, esse leitor, a interpretar todos os elementos, né? Aquilo que a gente já falou anteriormente. Então, nós temos que interpretar esses dados e essas informações, tá bom? Então, bem legal. Onde que nós podemos encontrar o gênero tela? Então, em vários ambientes nós podemos visualizar. Por exemplo, nós podemos observar em museus, galerias de arte, né? Espaços de cultura, sites, blogs, e também em vários materiais didáticos, livro de arte, livro de língua portuguesa, existem livros específicos também sobre pintura, né? Nós podemos observar em vários ambientes, então isso a gente vai chamar de locais, suportes onde esse gênero circula socialmente, na sociedade, tá bom? E esse gênero tela, ele pertence a qual esfera? A duas esferas de circulação, são elas as esferas literárias, porque tem a ver com literatura, com interpretação de um dado, de uma informação, e também a esfera artística, tudo bem? Qual é o público-alvo? Ou seja, quem vai ler? Quem geralmente lê esse tipo de gênero textual, tá bom? Ele é bastante diverso, esse público-alvo, varia desde crianças até adultos, idosos, né? Então, todo mundo pode ver, pode reconhecer informações, pode interpretar, tá bom? A linguagem, ela é visual, é uma linguagem não verbal, tá bom? Ela depende do quê? Da percepção de cada um de nós, aquilo que eu já comentei sobre as vivências. Cada um vai ter uma leitura diferente. Pode ser um pouco próxima, né? Mas algum detalhe, alguma coisa diferente em relação a cada um de nós vai poder ser percebido, tá bom? E agora a atividade 2. Eu gostaria que você lesse aqui comigo qual é essa atividade, tá? Na tela retirantes. Qual o problema social do povo nordestino é retratado? Então eu vou deixar um tempinho e você vai responder para mim. Já voltamos.
Ok, voltamos. Então vamos conferir então qual é esse problema social retratado aqui nesta tela. Então observe comigo. Retrata especialmente, tá bom? Especialmente o deslocamento de pessoas em decorrência da seca e as suas consequências, por exemplo, a falta de trabalho na lavoura e também a criação de animais, né? Então não existe ali uma condição de trabalho e essas pessoas também, às vezes, estão em dificuldades e até passando fome. Então elas precisam mudar e procurar uma situação melhor, beleza? Então vamos seguindo aqui e vamos pensar juntos. Que efeito de sentido, tá bom? Essa tela pode provocar em relação à profundidade da imagem. Então, essa ideia de profundidade. Então, observe aqui comigo que ela provoca um efeito de movimento, tá? Justamente por essa saída para fora, né? Justamente por estar saindo aqui para fora da moldura e uma ideia de distanciamento. Então, como alguém que deixou algo para trás, deixou uma cidade, deixou um local, né, de nascimento, de história ali para trás. Então, é essa situação que é retratada basicamente nesse trecho, tá bom? E um quiz aqui para nós revisarmos o conteúdo, tá bom? Então, o gênero tela, eu gostaria que você observasse, ele pertence a quais esferas de circulação, que nós falamos agora há pouco. Então, a esfera literária e artística, a esfera jurídica, a esfera científica ou a esfera política. E aí, o que será? Literária e artística, isso mesmo, né? Então tem a ver com arte, então por essa ideia nós já percebemos que é relacionada à esfera artística e a literária também está ali junto com esse item, esse elemento da esfera de circulação. Então duas esferas de circulação, beleza? E agora uma situação de cultura aqui, tá bom? Relacionada ao conteúdo de hoje sobre o gênero tela. Você já teve a oportunidade de observar telas em museus, espaços de exposição? Sim, não. Enfim, mas nós estamos vivendo uma pandemia, não é possível talvez fazer essa visita nesse momento, mas nós podemos fazer uma visita virtual. Olha aqui que dica legal. Então você sabia que pode visitar museus do mundo inteiro? Certo? Inclusive o nosso museu aqui, Oscar Niemeyer, aqui do Paraná. Então é só acessar esse site aqui, ó, Google Artes e Culture. Tá? Então você acessa esse endereço aqui, depois você procura lá na internet e você vai conseguir fazer uma visita virtual a obras, enfim, até dentro desses museus, alguns deles você vai conseguir acessar. Tranquilo? E o resuminho dessa nossa aula de hoje, nós lemos e reconhecemos as características de uma tela, nós identificamos informações implícitas, ou seja, frutos da interpretação, né? Nós tivemos que interpretar alguns dados, algumas informações sobre o sentido. Refletimos também sobre um tema de bastante relevância social, tá? A imigração em busca de melhores situações ou melhores condições de vida. Então, meu muito obrigado a você, aluno, que acompanhou essa aula e até a próxima.